Rápido, rápido. Não podemos perder tempo. Mãe, por que está todo mundo assim? Porque hoje Deus está julgando o Egito, minha filha. As pragas já se iniciaram, mas essa será a última. Pragas? Sim, o rio virou sangue. Houve trevas, os animais morreram, mas Faraó não quis obedecer a Deus. Por isso, Deus, filha, enviou a Moisés para nos libertar. Moisés? Aquele que fala com Deus? Sim, e foi através de Moisés que o nosso Deus nos deu uma grande ordem. Oi, família! Já trouxe o vinho para a nossa ceia. Que maravilha! Hoje vamos celebrar em casa todos juntos. Eu amo esse momento, ainda mais na semana da Páscoa. Mas a gente sabe que não é uma data comum, né? Mas, pai, por que a gente fala tanto da Páscoa? Filha, a Páscoa não começou hoje, mas lá atrás, em um tempo de dor e escravidão. Um tempo em que um povo inteiro precisava ser liberto. E Deus entrou na história, trazendo um caminho de salvação. Mas isso foi há tanto tempo. Sim, mas hoje ainda existem pessoas presas. Presas? Presas como? Presos no pecado. Mas, mãe, o que é pecado? Pecado, minha filha, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nossas escolhas erradas, nossa desobediência. E é isso que nos prende por dentro e nos separa dele. Filha, arrume a mesa, pegue o cordeiro. Vamos fazer exatamente como o nosso Deus nos ordenou. Mas, pai, por que tem que ser tudo assim? Filha, porque Deus disse que iria separar um cordeiro sem defeito, para que o sangue dele fosse passado nas portas. Porque essa noite, minha filha, o juízo de Deus entrará sobre o Egito. E onde não houver sangue, a morte entrará. Então, é o sangue que vai nos salvar? Sim, o sangue será o sinal. E Deus passará por cima da nossa casa. Como rápido, estamos prontos para sair. Hoje é a nossa última noite como escravos. Depois dessa noite, minha filha, nós seremos livres. Foi o sangue que salvou eles? Sim, mas aquilo não era o fim. Aquele cordeiro não poderia salvar para sempre, mas ele apontava para o sacrifício perfeito. Deus disse que nos tiraria da escravidão. E ele tirou, mas prometeu libertar o homem de algo ainda pior. Estamos esperando no Egito. E o mundo inteiro esperava ser liberto do pecado. E como isso aconteceria? Deus enviaria seu próprio filho. Jesus, não apenas um homem, mas o Filho de Deus, enviado para nos salvar. Jesus veio ao mundo sem pecado, para fazer por nós o que ninguém poderia fazer. Oh, majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência.
para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Então, ele veio sabendo que iria sofrer? Sim, filha. Cada dor, cada ferida, ele sabia. E mesmo assim, escolheu vir. E tudo precisa ser feito como Deus mandou. Filha, nenhum detalhe pode ser ignorado. E Jesus fez exatamente assim, obediente até o fim. Entrega o microfone para aqui.
mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Oh, mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém e eu não quero errar outra vez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado na cruz. Minha vida começou outra vez. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz. Minha vida começou outra Por que ele está ali? Porque o pecado precisava ser pago. E nós não conseguiríamos pagar esse preço. Por isso, Jesus tomou nosso lugar. Um cordeiro morreu para que vivêssemos. E o sangue nos protegeu da morte. Agora, não é mais um cordeiro. É o Filho de Deus, o sacrifício perfeito. O único capaz de tirar o pecado do mundo.
A terra estremeceu, as rochas se partiram. Na cruz estava o homem-Deus, o sangue derramado lavou-nos do pecado. O santo homem deu sua vida pelos seus. Cruz, ao Calvário ele subiu, e a sentença do pecado estava sobre o Redentor. Com o calcanhar ferido pra cumprir a profecia, a cabeça da serpente o cordeiro esmagou. Morte, onde está a sua vitória? A vida renasceu, o rei ressuscitou. Está a sua vitória, a vida renasceu, o rei ressuscitou. O céu escureceu, a terra estremeceu, as rochas se partiram, na cruz estava o homem-Deus, o sangue derramado lavou-nos do pecado, o santo homem deu sua vida pelos seus. Morte, onde está a sua vitória? A vida renasceu, o rei ressuscitou. Morte, onde está a sua vitória? A vida renasceu, o rei ressuscitou. Carregando a própria cruz, ao Calvário ele subiu, e a sentença do pecado estava sobre o Redentor. Com o calcanhar ferido pra cumprir a profecia, a cabeça da serpente o cordeiro esmagou. Carregando a própria cruz, ao Calvário ele subiu, e a sentença do pecado estava sobre o Redentor. Com o calcanhar ferido pra cumprir a profecia, a cabeça da serpente o cordeiro esmagou. Morte, onde está a sua vitória? A vida renasceu, o rei ressuscitou. Morte, onde está a sua vitória? A vida renasceu, o rei ressuscitou. Então acabou? Não, filha, ainda não. Já passou? Ainda estamos esperando. Entre a promessa e o cumprimento, existe o silêncio.
Bíblia em João 20 e deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, templos se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é.
não tinha morrido? Sim, mas a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou, venceu a morte. E provou que tudo que disse era verdade. E a morte passou por nós, mas não nos tocou. Estamos vivos, estamos livres. Baru Adonai, bendito seja o nome do Senhor. E agora, a morte também não tem mais poder sobre nós. Porque Jesus venceu, o pecado foi vencido. Nós somos livres.
Mas ele não tinha morrido. Ele não. Pai, agora eu entendo. A primeira Páscoa foi a libertação do Egito. Mas a cruz foi a libertação do pecado. Uma liberdade que não termina. E o que isso muda para a gente hoje? Filha, muda tudo. Porque agora qualquer pessoa pode ser livre. Basta crer somente em Jesus e viver essa nova vida. Mas o Cordeiro nos livrou da morte por uma noite. Mas o sangue de Cristo nos deu vida e vida em abundância para toda a eternidade. Quem se compara a Cristo, soberano sobre os céus? Quem era antes dele, Criador da terra? Quem há de ser para sempre? Ele é o Rei eterno. Somente a Ele a fama, toda a glória e honra.
dos céus é o mais santo, na terra o desejado, rendemos tudo a Cristo. Aleluia! Quem pode fazer barulho? Glória a Deus! Glória a Deus! Se for para Jesus, você pode adorar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Eu fiquei impactado, estou sem palavras.